Fala galera iluminada, tudo bem? Eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um Luz Decoração. Bem, hoje o assunto aqui vai ser um comparativo de luminárias. Podemos chamar de plafond, que é essa aqui que é de sobrepor, né? As duas. Algumas pessoas chamam a luminária de embutir como plafond de embutir. Não é um termo que eu uso muito, mas não está incorreto. Mas basicamente eu quis trazer peças similares com difusores de acrílico e de alguma maneira tentar nesse comparativo não só mostrar qual que é a melhor, mas assim, dependendo da situação que você se encontra, pode ser que essa seja melhor para uma situação e essa seja melhor para outra situação. Então a gente pode comparar a eficiência luminosa e também questão de custo-benefício aí. Então aqui eu pegar a primeira luminária, chamadas painéis de embutir. A gente já mostrou alguns vídeos aí, vou pôr o cardzinho aqui para vocês. Como que é a propriedade dessa luminária? Ela tem uma fita de LED que fica na sua borda. Essa fita de LED ilumina que joga para esse difusor de acrílico. Tem lâminas, pequenas lâminas de alumínio que ajudam essa reflexão e de certa maneira fica homogêneo esse difusor. Então vou acender aqui para confirmar essa tese, né? Eu não sei se na câmera vai dar para enxergar, que é muito difícil a gente reproduzir a luz na câmera. Mas de certa maneira eu aqui de perto eu vejo que tem uma intensidade maior aqui nas bordas e ela de certa maneira está um pouquinho menor. Mas de longe você enxerga uma luz só. Deixa eu pegar aqui, ele pelo tom que eu estou vendo é 4000 kelvins. Isso aí, e tem um fluxo luminoso de 1220 lumens. Então esse é um parâmetro aí pra gente ver. É uma peça no tamanho 22,5 por 22,5. É uma medida também super famosa aí na questão dos painéis de LED, tá? Para ter uma métrica, não quer dizer que seja a métrica mais correta, mas é sempre bom a gente ter parâmetros para comparar. Então eu estou vendo ali que ela tem 1220 lumens e consome, vamos ver quantos watts, 20 watts. Então a gente também tem um vídeo que a gente explica sobre eficiência luminosa, que a gente fala do consumo do LED, que é os watts, e esse pacote de luz que ela emite, que são os lumens, tá? E aí a gente tem um aparelho, que também explicamos aqui como que funciona, luxímetro. Então que ele mede os lux. Então o que acontece? A normativa fala principalmente para ambientes comerciais que, dependendo da atividade de trabalho, nós temos necessidades maiores ou menores. Um exemplo básico é um corredor, uma escadaria de um prédio. Eu não preciso de muita luz para essa escadaria. Eu posso ter ali 100, 200 lumens, estou chutando um valor aqui, tá? Aí eu teria que olhar na norma para ver certinho, mas vamos supor que seja 200 lumens, que é uma questão de uma luz para sua passagem. Mas em contrapartida, se eu estou numa mesa de trabalho, agora com home office e tudo mais, aquela coisa que a gente precisa de luz, pô, eu preciso de repente 500 lux. Então eu preciso de uma, vamos dizer assim, comparando com o pé direito igual, refletância igual, ambiente todo branco e tudo mais, então eu preciso de uma luminária que seja um pouco mais potente, que emita mais lumens, e a gente vem medir aqui através dos lux, que é esse aparelhinho, tá? Então assim, eu só estou fazendo aqui uma leitura básica para a gente ter aí um parâmetro de medida. 45 lux é o que está dando o ambiente. Vou pegar aqui a metade da mesa, ó. Tá dando, ó, 245 lux. Então é como se eu tivesse aqui 200 lux, né? Porque eu já tenho a luz que está no ambiente aqui. Então, mas vamos considerar depois a métrica total, tá? Então, beleza, esse foi o painel. Bem, agora eu vou comparar com uma luminária também aí considerada similar desse pacote todo, que é uma luminária com placa de LED, tá? Então, ao invés de ter aquela fita de LED ao redor, eu tenho uma placa só jogando toda a luz para frente. Ela também é uma luminária com 4000K. Eu já não vejo aquela borda com uma intensidade maior, e aqui vindo um pouco mais fraca, ela está mais homogênea, então me apetece mais, digamos assim, gosto mais, e eu sei das propriedades da placa de LED, que tem todas as suas vantagens, mas depois eu faço uma conclusão aqui para a gente debater um pouquinho. Vamos na medição,
pegar metade aqui. Tá bem similar, ó, 238, 240, um pacote de luz que está saindo da luminária está bem próximo. Menos de 10 lux de diferença realmente eu posso dizer que está igual. Só que ela é uma luminária que consome menos. Ela me apresenta aqui nas propriedades que ela consome 16 watts e o painel consome 20 watts. E ela emite 1250 lumens. Essa é uma questão. Então vamos para o próximo. E agora fazendo a última comparação aqui, eu coloquei duas bulbos de LED, né? Vou apagar aqui para... Eu coloquei uma de 9 e uma de 7 watts para igualar o consumo da segunda peça, que tem 16 watts de consumo. Ela na lâmpada emite um pouquinho mais de lumens, a de 9 watts na faixa de 800 lumens e a de 7 550. Então a gente vai ter ali 1350 lumens, um pouco acima da primeira, que era 1220, e da segunda, que era 1250. Mas considerando que o nosso olho, a diferença é muito pequena, então eu estou mantendo essa questão do consumo com a questão aí de similaridade. Olha que interessante, está dando menos, ó, 150 e pouco, 150 lux. Vamos começar da última aqui. Eu tenho mais lumens que sai da fonte luminosa, que nesse caso é a lâmpada, a bulbo de LED. Ela emite mais lumens. Aí você fala, pô, não era para iluminar mais? A grosso modo, sim. Mas a gente tem algumas questões aqui. O próprio design da luminária, a espessura do acrílico, e a gente falou um pouco em algum vídeo nosso aqui sobre difusores. Então, difusores de acrílico, difusores prismáticos. Falamos dessa questão. Eu vou deixar um videozinho aqui para vocês verem, tá? Então eu falo sobre o conceito de transmitância, que é o que? É a questão do quanto de filtra de luz determinado difusor. Então eu posso ter um exemplo a grosso modo, um difusor, um vidro ou um acrílico transparente que passa praticamente 100% da luz, mas ela não absorve nada. E o acrílico tem vários tipos de transmitância. Então eu tenho filtro de 10, de 15, de 20, até 50% que filtra a luz. Então, se eu estou emitindo aqui 1350 lumens, eu posso ter um filtro aqui 30% ou mais e ele já emite muito menos. Então, na hora que eu for aqui medir, tem muito menos luz passando. Outra coisa, a posição da lâmpada. Eu tenho a lâmpada, ela tem aonde tem basicamente o driver dela, que é aqui, e aí ela está com um LED dela está jogando para frente, para os lados, então nesse caso. E aí esse bulbo, ele faz com que eu abra esse ângulo de abertura. Então eu tenho luz que está basicamente dessa metade para frente e ângulos, tá? Um ângulo aberto. E eu tenho uma perda de luz que vai para a base da peça. Volta um pouco porque o fundo é branco, reflete e volta um pouco. Então eu tenho uma perda só pela posição. Se eu pegar agora e medir, ó, eu estou medindo sem o difusor. Então vamos aqui provar parte do que eu estou falando. Então, vamos aqui na metade aqui da mesa. Ó, eu já vou para 280 lux, tá? Então o acrílico, ele filtrou aí mais de 100, agora já esqueci, mais de 100 lux, 280, eu coloco o difusor, já vai de cara para 200. Então basicamente eu tenho 30% de perda com esse acrílico, tá? Que é a média mais ou menos do mercado aqui nacional. Existem acrílicos que filtram menos, mas aí são acrílicos mais caros. Então, então se eu tenho uma peça com preço popular e só o acrílico já custa o valor dessa peça. Então às vezes tem essa questão que o fabricante ele tenta achar um meio termo para ter um custo acessível e manter a qualidade. Por isso que eu falo, depende do caso, tá? Essa é uma peça neutra, eu uso até hoje, tá? Tem para, dependendo da situação, escritório, área de serviço, cozinhas,
até quartos, então bastante pessoal, investidor vai pegar ou até para moradia mesmo, você pega, é uma peça neutra e resolve. Todas essas aqui são peças neutras e se enquadram bastante nessa questão. Vantagens, manutenção, né? Você tira o acrílico e você consegue com a rosca E27, que é esse tipo dessa rosquinha padrão aqui, ó, que nós conhecemos bem. Manutenção e você mesmo troca a lâmpada. As outras duas opções aqui já dificultam um pouquinho mais, tá? Mas todas têm situações bacanas. E aí a gente vai partir aqui para a segunda opção, que é a luminária com a placa de LED. Então qual que é a vantagem? Eu tenho a placa toda direcionada para frente, então ela tem um aproveitamento melhor. Então se eu pegar de todas as três opções, foi comprovado hoje aqui por uma métrica que ela é mais eficiente, ela é a que consome menos e ela tem o maior pacote de luz. Então ela tem a questão do design da peça, pode ver que comparando aqui as alturas, ó, da peça, ela tem a metade do tamanho, então eu tenho menos material, tem uma economia um pouco do material, é claro que aqui eu tenho alumínio e acrílico, aqui está tudo acrílico, mas comparando eu tenho um design minimalista, a tendência de cada vez diminuir o tamanho das peças e ela ficou mais eficiente. Então a questão da placa, eu tenho peças menores que equivale a peças maiores como essa aqui. E pegando o nosso amigo painel, que eu já falei bastante aqui, porque que eu não gosto e que eu uso também, tá? Ele é o que tem o menor custo. Então se eu pegar aqui, vamos pegar a questão de valores. Eu tenho uma faixa mais ou menos igual em valores aqui. Uma peça com placa desse tamanho tá em torno aí de uns R$120, pegar um valor aqui para vocês terem uma noção. E aí eu pego um painel, falando painel de qualidade, tá? Porque tem painel aí por R$15, mas pegando um painel bacana, R$40. Então eu tenho 1/3 do valor dessas duas peças. Isso já torna-se algo bem agressivo falando de mercado e termos de custo. E aí você pegando uma peça com uma qualidade, uma fita de LED bacana, um drive, uma peça que te dá aí 2 anos de garantia pelo menos, você já fica mais tranquilo. Porque mais de 80% dos casos o problema que tem na manutenção é o driver e você não perde a peça. Porque na hora que, principal desvantagem, queimou a fita, você perde a peça, tá? Ao contrário aqui da questão da placa, você não perde a peça, você consegue trocar tanto o driver como a placa. A placa já não é tão futuro, já é presente, é a nova lâmpada de LED do mercado. Então hoje a placa compete com a lâmpada por conta dessas vantagens aqui, como eu falei, do minimalismo, eficiência e tudo mais, tá? E aí o que acontece? Quando eu pego uma questão do painel, para você usar num depósito que você acessa pouco, num corredor que é só passagem, você não fica muito, num banheiro, então você tem áreas que você de repente não utiliza muito, você não precisa de uma eficiência, eu não estou nem falando de parâmetros como reprodução de cor, por exemplo, que essa aqui tem uma qualidade maior do que essa, ou até dessa aqui, tá? Eu estou falando realmente uma questão de pacote de luz e eficiência. Então, uma outra questão que pode acontecer, você pode usar as três no seu apartamento, na sua residência. Eu posso ter painel de LED na minha garagem, no meu corredor? Pode. Ah, eu faço um escritório e a minha cozinha que eu quero eficiência, eu coloco com placa de LED, porque eu quero bem iluminada, não quero ter erro. E de repente nos quartos você põe uma questão mais decorativa, porque de repente você acha que o design não é tão bonito e está muito básico da placa, você usa essa aqui. Então assim, a questão que eu quis trazer hoje não é mostrar que essa luminária é melhor que aquela, é que quando a gente tem um conhecimento dos parâmetros e consegue ter esse comparativo, aliando a eficiência da luz, aliando o custo, garantia, você consegue tomar melhor a sua decisão, tanto para quem for projetar, para quem for vender na loja e para quem for comprar. Então você já vai mais tranquilo, mais embasado aí para fazer a tomada de decisão. Dê aquele like, se inscreva no canal. Obrigado!